Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Senhor, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso escudo. Tu és o nosso general. Eu vou ler o versículo 15 em diante. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 em diante. Ele diz assim: na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor! Não é o Senhor Deus, é Elias, o profeta. O moço diz: ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Aí Eliseu disse: não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens, mas esses cavalos e essas carruagens eram de fogo. Uau! Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Feche os seus olhos. Deus, que essa ministração venha rasgar a divisa, a cortina que separa as coisas físicas das coisas espirituais. Nos inunda hoje, Pai, com o poder da Tua palavra. Amém e amém. Essa história diz que quando a Síria estava em guerra com Israel, o rei da Síria, ele planejava, ele colocava em prática algumas estratégias de guerra contra o povo de Deus. E diz a palavra que ele se reunia e delegava aos seus comandantes de guerra para que eles levassem soldados e preparassem emboscadas, armadilhas em lugares específicos, onde o povo de Deus iria passar, onde o exército de Israel iria passar, para que o exército de Israel, os soldados, o povo de Deus, eu vou falar do povo de Deus porque você precisa se incluir nessa história, você precisa entender o que Deus está falando com você. Quando Israel passasse, os soldados na emboscada conseguiriam ter êxito sobre o povo de Deus.
que quando o rei da Síria passava essa informação para os comandantes por sua vez para os soldados e etc., a Bíblia diz que havia um profeta em Israel chamado Eliseu, sucessor de Elias, que Eliseu, ele tinha a revelação de Deus. Deus dava a revelação para ele, um dom espiritual, onde ele sabia o que é que o rei da Síria estava falando lá no seu secreto. Ele sabia qual era a estratégia do rei da Síria, e ele ia até o rei de Israel e dizia: não vai pular, porque o rei da Síria colocou uma emboscada ali naquele lugar, não passe por ali, porque senão o inimigo vai prevalecer contra Israel, rei. E o rei, que por sua vez acreditava na palavra do profeta, na palavra do homem de Deus, o rei por sua vez não deixava os soldados, o povo de Israel, o povo de Deus passar por aquele lugar. Então toda hora havia livramento. Todos estão entendendo aqui bem claramente? Porque há quem não acredite em revelação. É claro que tem muita brincadeira, muita patifaria com esse quesito nos nossos dias. Infelizmente, as pessoas não têm temor com esse dom. Então uma hora é Deus falando, mas outra hora é a carne, outra hora é ela cheia de si mesmo, ou ele cheio de si mesmo. Aqui nesta igreja nós levamos a sério isso. E ai daquele que brinca, se eu souber, eu chamo na hora para conversar, porque isso mata vidas. Mas esse dom é real, ele é verdadeiro. E o profeta Eliseu sabia, por todas as vezes que o rei da Síria planejou destruir o povo de Deus, o profeta teve a visão, teve a revelação, e aí o profeta direcionava o rei, e o rei não deixava o seu povo cair na destruição. Eu vim aqui nessa noite, eu quero que você levante a sua mão lá do alto para receber, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Todos os planos que o inimigo das nossas almas trama contra a minha vida e contra a tua vida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro: ferramenta alguma irá prosperar contra a tua vida. Eu declaro e profetizo: as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua empresa, contra a tua família. As portas do inferno não vão prevalecer contra você, diz o Senhor. Aleluia. E acontecia isso. Chegou o ponto, escute, presta atenção, é preciosa essa palavra. Chegou o ponto que o rei da Síria, ele ficou irado, ele ficou com raiva, porque ele achou que alguém de dentro do seu exército, alguém de dentro, alguém de confiança, estava passando a informação para Israel. Meu Deus! Deus vai confundir os teus inimigos, aleluia. Deus, não, você não entendeu, só meia dúzia entendeu. Eu vou falar de novo, aleluia, para você dar glória. Deus vai confundir os teus inimigos, aleluia. Deus vai confundir, Deus vai confundir todo aquele que tem tramado contra a tua vida. E o rei da Síria
E diz a palavra de Deus que quando ele vai questionar isso, aquelas pessoas que estavam ao redor dele de confiança disse: rei, não é ninguém daqui que está falando nada, mas tem um profeta chamado Eliseu, que ele sabe tudo o que acontece aqui. Deus revela para ele tudo o que nós falamos no secreto. E aí ele vai e conta para o rei da Síria. Você não está entendendo? O Deus deles revela para o profeta, e o profeta passa para o rei passa para a nação, passa para os soldados, para os seus comandantes, e há livramento, porque um confia no outro. O profeta confia em Deus, o rei confia no profeta e o povo confia no rei. É isso que está acontecendo ali, aleluia. Você precisa confiar na sua liderança, você precisa confiar na palavra que sai da boca do teu pastor, você precisa confiar na palavra que sai da boca do profeta, você precisa acreditar na palavra e na direção que sai do altar. Você precisa acreditar que o que eu estou falando aqui hoje é o Espírito Santo dizendo para você: seja mais espiritual, não seja o quarto da Trindade, mas seja mais espiritual. Se você não olhar com um olhar espiritual, se você não entender com um foco espiritual, se você não usar essa ferramenta de entender as coisas ao teu redor espiritualmente, você está fadado ao fracasso. A Bíblia diz que quando o rei da Síria fica sabendo dessa informação, que ele delega que os seus comandantes procurem saber onde é que o profeta está, onde ele está ficando, porque agora o rei da Síria queria prender, queria a cabeça do profeta, queria acabar com o homem de Deus, queria acabar com o profeta, porque se ele acaba com o homem de Deus, se ele acaba com o profeta, ele ganha a batalha, ele ganha a guerra, ele prevalece contra o rei de Israel, ele prevalece contra a nação de Israel. Era só ele matar o profeta, era só ele matar aquele homem de Deus. Sabe o que o diabo tenta fazer, aleluia, comigo e com você? Ele tenta te matar, ele tenta te matar espiritualmente. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tenta minar as tuas forças, ele tenta fazer você desanimar, ele tenta te confundir, ele tenta fazer você parar, ele tenta fazer você parar de vir para a igreja, ele tenta fazer você parar de orar, ele tenta fazer você parar de jejuar, ele tenta fazer você parar de ler a palavra de Deus, ele tenta de todas as formas, porque ele sabe que se ele te derrubar, ele derruba a tua casa, se ele te derrubar, ele derruba o teu negócio, se ele te derrubar, ele derruba a tua empresa, se ele te derrubar, ele derruba os teus filhos, ele derruba o teu marido, ele derruba a tua esposa. Se ele te parar, ele te derruba e derruba todos ao teu redor. Descobrir onde o profeta está. Ore pela vida do teu pastor, ora pela vida do teu bispo, pela vida da família do teu bispo. Se tiver que abençoar, abençoa o teu bispo. Se tiver que prestar socorro, preste ao teu pastor, ao teu bispo. Cuida dele, ama ele e cuida dele, tenha apreço
pelo teu líder, pelo teu pastor, pelo teu bispo. Porque um dos segredos para você ficar de pé é ele estar de pé. Um dos segredos para você ser bem sucedido é ele ser bem sucedido. Um dos segredos para você ficar de pé, a tua casa, é ele estar bem, não estar faltando nada para ele dentro da casa dele. Eu nunca falei isso aqui, irmão, estou falando aqui agora porque Deus me deu aqui agora. Ame o seu líder. Quando tiver que semear, semeia na vida dele. Cuida dele. No que você puder ajudar, ajude ele a fazer a obra, ele fazer as coisas acontecerem. Ele precisa estar bem, porque é ele que na madrugada desce para orar por você enquanto você está descansando. É ele que quando você está na linha de frente no teu trabalho, o bicho está pegando, ele está em oração, ele está te apresentando em oração. Só um entendeu lá, mas glória a Deus por isso. O rei da Síria queria destruir o profeta. Deixa o rei para lá. Não, deixa o povo. Eu quero derrubar o elo entre Deus e o rei, entre Deus e os comandantes. É ele que eu quero a cabeça dele. Escuta e fala para mim aqui. O diabo sabe que se ele derrubar você, ele derruba a tua casa. Ele sabe que se você parar, se você dizer, não quero mais, não vou mais, não, hoje eu não vou, hoje está chovendo, hoje está frio, não, hoje eu não vou orar, não, hoje, se ele derrubar você, ele derruba a sua casa inteira, ele derruba o teu negócio, ele derruba a tua empresa, ele acaba com a tua vida. Se ele te fazer parar, ele consegue êxito nisso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aleluia. Mandaram, descobriram onde o profeta estava e mandaram ir lá. Mandaram fazer uma emboscada. Foram carros, foram cavalos, soldados, cercaram a casa onde Eliseu estava com o seu ajudante. Ao raiar do dia, quando estava amanhecendo o dia, o exército inimigo já estava colocado ao redor da casa que Eliseu estava. Preste atenção, porque essa é uma das passagens mais maravilhosas que eu amo na Bíblia, essa passagem. E diz a palavra que o ajudante do profeta, ele saiu de dentro da casa pela manhã. Quando ele sai, ele se depara com carruagens, com cavalos, com soldados nas colinas, cercando o local onde Eliseu e ele estavam. O ajudante, ele fica com medo, ele fica preocupado, ele entra correndo. Profeta, lá fora está cheio de carruagem, de cavalo, tem carruagem, tem soldados, eles estão todos ao redor aqui, eles estão armados e tal. Parece que eu estou vendo o profeta dizer, calma, porque
o profeta tem sempre uma palavra de paz para a tua vida. O teu pastor, o teu bispo, ele sempre tem uma palavra de encorajamento para a tua vida. Ele sempre tem uma palavra de paz para a tua vida. Ele sempre tem uma palavra, por pior que seja, vai dar certo. Continua, não se entrega, não para. A situação vai mudar. Vem sempre uma palavra do altar, ou vem uma palavra direta do teu bispo para a tua vida. Uma palavra de paz, de calma. É claro que tem igreja que tem aqueles profetas da desgraça, só desgraça. Não tem jeito mesmo. Separa mesmo, marido. Não tem jeito mesmo, irmão. Fecha a empresa e vai para casa, porque é a vontade de Deus. Tem gente assim, sabia? Mas aqui o profeta acalma o coração do moço, acalma. Maior. Não, essa daqui, se você não der glória, eu vou jogar o meu microfone e o meu sapato daqui pro meio da igreja. Não, eu vou jogar o meu sapato, irmão. Vou tirar os dois sapatos e o microfone. Eu jogo e saio correndo, vou para casa, irmão. Você não dá glória nessa. Não, se você não fizer pelo menos 1 minuto de barulho santo, o profeta olha para o moço e fala: calma. Deus está dizendo para você que está aqui hoje: calma. E aí o profeta diz assim: maior é o número daqueles que estão conosco do que esses soldados que você está vendo aí. Ele estava dizendo assim: maior é aquele exército, maior são aqueles que Deus enviou do céu e que estão ao nosso redor. Anjos celestiais, anjos de guerra, carruagens de fogo, cavalos de fogo. Maior é o que está conosco, maior é aquele que está conosco do que esses que estão contra nós. Aleluia! Escute. Não tenha medo, disse Eliseu. Pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Olha para mim aqui, todo mundo, olha para mim aqui. Até quando você vai achar que você está sozinho ou sozinha dentro dessa batalha? Até quando você vai pensar e achar que você está sozinho ou sozinha no meio desse problema dentro da sua casa, no meio das dificuldades do dia a dia? Até quando você acha? Você vai achar que você está sozinho? Vou falar na linguagem dos dias de hoje. Você não está ligado que ao teu redor existem anjos, que ao teu redor existem anjos. Você não está ligado que lá em Hebreus está escrito que os anjos foram criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui vai ser salvo? Deixa eu ver aqui. Quem aqui vai ser salvo? Quem aqui foi criado para herdar a salvação? Dá um glória a Deus. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Você não está ligado que os anjos já receberam ordem ao teu respeito? Salmo 91, versículo 11: para te tomar pelas mãos
Senhor. Ao teu redor existem anjos, os anjos estão trabalhando ao teu favor, os anjos estão guerreando, pelejando em teu favor. Há uma batalha no mundo espiritual, você não está nem vendo. Por isso que eu estou falando, seja mais espiritual, porque senão você vai olhar tudo com o olhar da carne e você não vai fazer uso das ferramentas espirituais que Deus te deu. O profeta disse: maior é os que estão conosco. Eu fico imaginando a cabeça do ajudante. Não, esse profeta ficou louco. Não, o homem de Deus está doido. Sabe o que acontece muito nos dias de hoje? O teu pastor, o teu bispo dá uma direção, fala algo de Deus na sua vida. Você até fala: não, é legal, isso aí mesmo. Mas lá dentro você fala: não, ele não está entendendo. Ele está louco, não está entendendo. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Desliga esse microfone da muda aí, em nome de Jesus. Em tudo lá, deixa só o microfone daqui funcionando. Aleluia. Glória a Deus. É alguém que está acabando a bateria mesmo. Aleluia. A Bíblia diz: crede nos profetas e prosperareis. Crede nos profetas e prosperareis. Acredita no que o teu pastor te ensina, no que a tua liderança te direciona, e você vai prosperar. Você entendeu essa parte aqui? Não deixou o pipoco lá não te atrapalhar? Acredita e você vai prosperar. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta orou. E a oração dele foi: abre os olhos espirituais deste jovem. E quando ele orou, pedindo: abre os olhos espirituais desse jovem, os olhos espirituais de Geazi abriram. Já não olhava mais com o olhar da carne, mas ele já estava olhando agora com o olhar espiritual. Quando ele abriu os olhos, diz que ele olhou ao redor, nas colinas, ao redor daqueles inimigos, daqueles soldados inimigos. Ele olhou e ele começou a ver. Tem quem não acredite, você tem liberdade para não acreditar, amém? Mas ele olhou e a Bíblia diz que ele começou a ver cavalo de fogo, ele começou a ver carruagem pegando fogo, ardendo. Imagina um cavalo em chamas, imagina uma carruagem pegando fogo, as lavaredas de fogo celestial no cavalo, a carruagem. A Bíblia diz que eles eram feitos de fogo. E a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que ali tinham anjos também naquelas carruagens, os anjos com espada de fogo, tudo ao redor, só esperando a palavra do profeta para poder fazer o que o profeta iria direcionar no nome do Senhor. Você não está entendendo o poder que tem a oração do teu pastor.
assim: Senhor, faz todo mundo do exército deles ficar cego. Cada um dos soldados faz, Senhor, com que eles fiquem cegos. Meu Deus, aleluia. Aí aqueles anjos, aqueles carros de fogo e aqueles cavalos de fogo foram trabalhar com o comando do profeta. E todos os soldados ficaram cegos. Eliseu não manda matar todos. Não. Ainda, se você ler o texto, ainda vai ser feito um banquete para esses inimigos. E depois Eliseu vai orar de novo para eles voltarem a enxergar. E nunca mais a Síria, ou melhor, naquele tempo, naquele momento, já não teve mais nenhum tipo de confronto da Síria com Israel. Eu vim aqui nessa noite para te dizer: pare de agir, de olhar com o olhar da carne para tudo ao teu redor. Olhe com o olhar espiritual. Porque nessa situação que você está vivendo, ou lá na tua empresa, mesmo se não tiver situação nenhuma, lá na tua casa, mesmo se não tiver situação nenhuma, na tua vida pessoal, mesmo que não tiver problema nenhum, situação nenhuma, tendo ou não tendo adversidades, problemas, você estando tranquilo, não estando bem ou não estando, você precisa entender que tudo vai além do que você está vendo, do que você pensa, do que você imagina. Tem muita coisa a mais acontecendo que você não está vendo. Tem pessoas orando pela tua vida quando você nem imagina. Tem homens de Deus, mulheres de Deus orando por você. Muitos aqui foram salvos porque a avó orou, porque a mãe orou, porque o pai orou. Você não está vendo, mas existe uma batalha acontecendo. Está tudo bem na tua casa, mas no mundo espiritual os anjos e os demônios, o pau está comendo, o pau está quebrando. A batalha está travada, pode estar tudo tranquilo na tua vida, mas existe uma guerra acontecendo ao teu respeito. Aleluia. De olhar tudo, mas é, para. Você está aqui agora, tem anjos guerreando lá na tua casa. Você está aqui agora, tem anjos guerreando em muitos lugares. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Para de pensar que as coisas ao teu redor são causadas só por coisas físicas e pela condição humana. Tem muita coisa acontecendo nas regiões celestiais que você nem imagina.
Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.